Cada um tem o seu problema. Qual que é o seu problema? O que você tem que resolver? O que você tem que vencer? O Criador, ele dá para cada um uma prova, uma coisa que ele tem que fazer. Isso é fácil de perceber isso. As pessoas até falam assim, cada um tem a sua cruz. Na verdade, a própria Escritura também fala que cada um carrega a sua cruz, né? Toma a sua cruz e siga. Isso, tá lá, né? Cada um pega a sua cruz e segue. O que é a cruz? A cruz é um símbolo ali de sofrimento, né? De uma coisa que você tem que vencer. Vem o sofrimento, você tem que vencer por ele. Veio a cruz, ele foi pregado na cruz, ele morreu, deu a vida ali na cruz, né? A cruz ali, o tipo de morte era morte de maldição, né? Somente as pessoas que eram amaldiçoadas é que morriam presas numa cruz, né? Numa estaca de madeira. Cada um tem o seu problema. O Criador, ele não vai dar para uma pessoa um problema fácil de vencer. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa, ela peca com vício em futebol. O Criador não vai me dar o futebol para me vencer o vício no futebol, porque eu detesto futebol. Eu não vou nem ligar a televisão. Eu não vou nem naquele canal para olhar nada, nem saber as notícias. Eu estou dando um exemplo. O Criador não vai me dar essa prova. Ele vai me dar uma outra prova onde eu tenho dificuldade. É um plugozinho da conexão. A conexão tem que ser aonde eu tenho dificuldade. Se não for aonde eu tenho dificuldade, não é a prova, não é sua, pode esquecer ela. Ela não tem nada a ver com você. Uma pessoa que tem fraqueza com bebida, ele não consegue manter o mandamento ali de uma quantidade bem pouquinha para não se embriagar. Ou seja, a pessoa que se embriaga, ele está com risco de perder a salvação, porque o livro de Apocalipse ele é incisivo quando ele fala que o bêbado não vai herdar, né, o reino do céu. Então, se a pessoa tem a dificuldade de dominar a bebida, aquela pessoa já está com o teste da bebida. E ela tem que fazer o quê? Passar por ele e vencer ele. É um inimigo. É um inimigo. O que eu vou fazer? Vou fugir dela. Inclusive, a maioria dos pastores ensinam que é até pecado encostar. Não, se encostou já é pecado, porque algo vai perturbar sua mente, então é pecado, não encosta não. É fácil você vencer um inimigo sempre fugindo dele. Você vai sempre fugir dele, não vai ficar perto dele. Ele vem na rua lá na frente, você entra pro meio do mato e sai correndo. Depois, no outro dia, ele está lá de novo, porque ele não vai desistir, né? Ele aparece lá na ponta da estrada, você vê ele de novo, lá para a direita agora. Você tem jeito de você fazer isso a vida inteira até morrer. Só que a prova nossa aqui nesse mundo é vencer o mal. É o que a Escritura diz. Vença o mal. Então, aquela prova, se a prova veio para você, ela é sua, você tem que vencer ela. Você tem que dar um jeito. Ela vai estar lá sempre, todo dia. Ela não vai dar descanso. Então, como que você vai vencer essa dificuldade sua, que é sua? Tem gente que ele não tem dificuldade nenhuma com bebida, não tem problema. Porque ele não é um viciado. Ele não viciou em bebida, ele não tem problema com bebida. Então, o Criador não vai dar para ele o teste da bebida. Para ele beber é coisa normal. Ele não peca, ele não dá escândalo, não passa vergonha, não fica tonto. Por quê? Aquela prova não é para ele. Ele tem uma outra prova, que ele percebe que ele cai nela o tempo inteiro e tem sempre alguém cobrando dele. Você é assim, você é assim, você é assim. Ele fala com a pessoa, você não vai parar de me cobrar isso, não? Se aquela pessoa parar, o outro começa a cobrar, porque a prova é dele. Então, mesmo se aquela pessoa parar de cobrar, outra pessoa vai as cobrando. Porque a prova é da pessoa, não tem jeito de desgrudar a pessoa da prova dela.
Se a pessoa for na faculdade, ela quer fazer um curso lá, que seja qualquer curso da faculdade, vai estar lá aquela prova para ela vencer. É detestável aqueles livros para ler o tempo inteiro, estudar cansativamente, até desmaiar de tanto estudar. Vai estudando até cair na cama, só acorda no dia, e no dia tem que vencer aquela prova de novo. A pessoa tem que passar naquele exame. Se não passar, perdeu tempo, ficou lá 4 anos na faculdade, não resolveu nada, não vai ter emprego porque não sabe fazer nada, não passou na prova. Aqui nesse mundo o teste é o mesmo, é uma prova. Muita gente, ele já é cortado antes, porque ele dá um certo tempo ali de percas, que o Criador já fala, esse não vai chegar nem na metade do curso, ele já está eliminado. Aí a pessoa morre, e ali o que acontece com ela é difícil de saber, porque só Yahushua voltou para explicar coisas sobre o pós-morte. Nem Salomão, em toda a sua sabedoria, que foi dito pelo Criador, que era o mais sábio de todos, não sabia nada sobre o pós-morte. Ele não sabia nada, nota 0 para ele sobre o pós-morte. Mas Yahushua veio, falou um pouco sobre o pós-morte, e aí agora a gente tem textos para analisar sobre o pós-morte. Tem uma mentira que ele sempre repete aí, o povo do mundo ama repetir, é que ninguém nunca voltou para contar o que acontece. É só se a pessoa não acreditar de jeito nenhum, né, que Yahushua ressuscitou, né, para repetir uma bobagem dessa. E foi ressuscitado ali mais pessoas junto, né, Daí? Teve. Parece que tem um relato assim. Mais de 500 pessoas, né? Que viu. Ali foi mais de 500 pessoas. Visto de uma só vez, né? Mais de 500 pessoas de uma só vez, que viu ele ressuscitado e subindo, né? E durante a ressurreição teve várias pessoas. Só que a pessoa que não quer acreditar, não tem jeito, ele simplesmente não quer, bloqueou aquilo ali. É uma história, né? Pedro tá ali. A pessoa bloqueia aquela coisa e simplesmente não acredita. Mas não é o nosso caso. Se a gente está aqui procurando a se reunir nesse dia, que é uma coisa que nós discutimos, foi quarta-feira, né? Quarta-feira, porque tem gente que separa todo o primeiro dia da semana para reunir. É assim que Yahushua ensinou, o apóstolo Paulo, os judeus, que a salvação vem de lá dos judeus. A salvação vem dos judeus. Os judeus sempre teve o dia de se reunir. Porque no primeiro dia da semana eles estavam o quê? Trabalhando. Por que ele estava trabalhando? Porque o Criador estava trabalhando no primeiro dia da semana. Inclusive, na Bíblia de alguns evangelhos que guardam o domingo está escrito sábado. E inclusive na católica está escrito sábado. Eles guardam o domingo por causa de um evento que teve, vários eventos, né, que teve no domingo, e eles consideram o dia mais santo do que o sábado. E foi até os 10 mandamentos. O sábado é santo porque foi a boca do Criador que disse. Então está lá escrito que no sábado ele descansou, né? E veio os judeus, de onde vem a salvação, né? Yahushua, ele vem da tribo de Judá. Então a salvação vem de lá, dos judeus, da tribo de Judá. A salvação vem de lá. Só que quando chegou em Roma já vinha com o costume milenar de guardar o primeiro dia da semana, o dia do sol. Então, as pessoas que saíram dessa igreja de Roma continuou com o mesmo costume de guardar o dia do sol. Mas o assunto que nós estamos focando aqui hoje é o assunto dos problemas, das dificuldades separadas para cada pessoa. E Yahushua, ele fala o seguinte: você vai vencer nesse ponto e vai conseguir o seu mérito se você vencer esse ponto. Se você não vencer esse ponto, você não vai vencer o seu problema, que você não vai resolver a sua faculdade aqui nesse mundo, a sua escola, você não vai passar na prova. O seu problema é esse. Uma pessoa
chegou para Yahushua e Yahushua, depois de conversar com ele, a palavra fala que Yahushua amou ele, olhou para ele e amou ele. Por quê? Ele falou assim: Senhor, estes mandamentos eu tenho guardado desde criança. Desde criança. A Escritura fala que Yahushua olhou para ele e o amou. Yahushua o amou. Por ele ter falado isso, né? Que ele tinha uma observância aos mandamentos ali. Yahushua deu o exemplo dos 10 mandamentos, porque quando ele está citando ali, a gente percebe que ele está falando das letras gravadas na pedra, dos 10 mandamentos. Só que Yahushua percebeu que ele estava falhando em um dos mandamentos. Em um dos mandamentos. É o segundo mandamento, né? O Criador, quando ele deu os mandamentos, ele colocou como o mandamento mais importante, é que ele é um só. Um só. E o nome dele, ali o mandamento mais importante. O outro mais importante é que a pessoa deve amar o próximo, né? Como se fosse ela própria. Se eu vou dar um carro para mim, eu dou para o meu próximo também. Porque se eu me amo a ponto de me dar um carro, eu dou um carro para o outro também. Um exemplo, ele falou que esse rapaz, ele estava falhando nesse mandamento, no segundo mandamento mais importante de todos. Então, ele explicou para ele ali que ele tinha que vencer aquele obstáculo durante a vida dele. A Bíblia só fala que ele saiu triste. Aqui, nesse mundo, cada um vai ter a sua dificuldade, a sua prova, que a pessoa tem que vencer. Tem pessoa que tem fraqueza com mulher, o homem tem fraqueza com mulher e a mulher tem fraqueza com o homem. E se aquilo for muito grande, muito constante, e as pessoas estão reparando, estão falando que ele tem que tomar cuidado nesse ponto, porque cai direto nesse ponto, é aquele ponto que ele tem que trabalhar e vencer. A prova dele é essa. Ele entrou na faculdade para vencer, para passar naquela prova. Entrou na escola para passar naquela prova. E se ele não passar naquela prova, ele não vai pegar o diploma. É assim aqui, é assim lá. Nós temos as metas para alcançar aqui nesse mundo. Por isso que a pessoa, ela tem que buscar ser espiritual. Porque a pessoa que está espiritual, ele vai pender. É como uma balança aqui, ela fica paradinha no meio aqui, mas quando põe um peso para um lado, né? Ela vai pôr aquela balança antiga, põe um peso para um lado, ela vai pender para aquele lado. Com o peso para o outro, ela vai pender para o outro. Assim é a vida nossa do espírito e da carne. Uma pessoa pende para as coisas do alto, as coisas do Criador, e outra pessoa pende mais para as coisas do mundo. É comércio, é conforto, essas coisas. As coisas do mundo, todo mundo conhece quais são as coisas do mundo. Quando o Criador ele dá exemplo da religião, tem gente que tem orgulho de falar da sua religião, né? E tem religião também, tem igrejas que elas insistem tanto nisso, que quando as pessoas saem de lá, eles acham que perdeu a salvação. Não tem jeito de ir para mais nenhuma outra, porque todas as outras estão erradas, só a dele que era certa e pronto. Quando o Criador vai falar sobre qual igreja é a mais perfeita, qual que é a melhor, qual que é a mais certa, o que o Criador fala? Ali, através de Tiago. Tiago era um dos apóstolos. É aquela parte dos órfãos. Ele fala a religião pura e a perfeita, a mais certa de todas. Se tiver uma igreja aí estabelecida, ela tem que ensinar isso. Você vai cuidar das pessoas com maior dificuldade. Naquela época era a viúva e o órfão. Porque se uma mulher não tivesse filha, ela morria de fome, ou então virava prostituta. Não tinha emprego igual tem agora. Então, a pessoa pode trazer para hoje, eu tenho que procurar as viúvas e procurar os órfãos. Não é assim que funciona hoje, não. Não é assim que funciona hoje. Naquela época falou viúva e órfão, porque eram essas pessoas que passavam mais dificuldade. Então a religião perfeita e pura é aquela que você procura as pessoas com mais dificuldades e ajuda elas. E o próximo? Guardar o mandamento. Não é só isso. Se a pessoa fizer isso, igual os espíritas têm essa doutrina de ajudar muito as pessoas, inclusive eles se baseiam nisso para conseguir melhorar e conseguir a salvação deles. Se for só isso, está errado, porque tem outra coisa.
qualquer outra coisa mais importante de todas para a igreja ficar perfeita? Manter-se incontaminado. É isso aí, de quê? Do pecado. Guardar os O mandamentos. mundo, as coisas do mundo. Coisas do mundo, tudo. Para você manter sem estar contaminado, você Isso. segue os mandamentos. Agora, como a pessoa vai conseguir manter-se incontaminável das coisas do mundo? Vendendo pro lado Como que João Batista fazia? O que foi considerado o maior de todos. Sabia que João Batista foi considerado o maior de todos na face da terra? O maior de todos na face da terra. Ali parece que ele não estava contando com ele mesmo, né? Não sei. Mas ele considerou João Batista o maior de todos na face da terra. O homem mais que... Acima dele só um anjo. Inclusive ele até fala no texto, né? Que acima de João Batista só o menor anjo. O menorzinho, o mais fraquinho. Quer dizer, tem graus de obediência lá em cima também, né? Então, o que ele falou? João Batista é o maior de todos. Uai, então vamos ver o que esse homem faz? Vamos tentar fazer igual ele. Vamos observar a vida dele, para ver o que ele está fazendo, para a gente fazer igual. Aí vai lá, João Batista nem roupa não tinha, ele arrumou uns trapos lá de bicho, lá de camelo, matou um camelo, sei lá, ou achou o camelo lá e pegou o couro dele e fez roupa de couro de camelo. E ele não comia as coisas que as pessoas comiam. Ele comia mel, comia gafanhoto, que a lei permite comer alguns tipos de gafanhoto, né? A maioria deles. O mel, gafanhoto, né? Frutos silvestres, né? O que achava ali, né? Raízes. Comia o que a terra dava ali e vestia o que dava também. E ele não tinha casa. Ele não tinha casa, não. Nem esposa. Nem esposa, não tinha. Ele dedicou a vida completamente. Ele dedicou a vida completamente. Por isso que ele falou: esse é o maior de todos. Por quê? Porque ele dedicou a vida completamente. E a vida dele do mundo? Ele não tinha uma casinha que ele pintou ela bonitinho, colocou um telhado, um rebaixamento de gesso e fez tudo arrumadinho, uma cama confortável, bem grande. Eu gosto de cama grande, a minha tampa o quarto todo. E por que o João Batista não estava fazendo isso? João Batista estava focado somente nas coisas do Espírito. Somente nas coisas do Espírito. E na lei, quando ele foi cobrar a lei lá do Herodes lá, o Herodes prendeu ele de raiva, de ódio, prendeu ele, só de ter cobrado dele uma lei, porque o Herodes era judeu também, ele fazia parte, né? E cobrou dele uma lei ali: você não pode fazer isso, não é pecado. Olha o que você está fazendo aí. Vai dar exemplo pro povo. Então, ele prendeu ele e acabou sendo morto ali mesmo, naquela cadeia. Ali numa festa, ele acabou sendo morto. Quem lê a história aí sabe como que João Batista foi morto. O homem mais importante de todos foi morto numa cadeia, esquecido lá. Aí a pessoa fala: mas ele era tão bom, por que o Criador tem um destino tão terrível, morrer decepado numa cadeia? Tem gente que fala isso, né? Por que coisas boas, coisas ruins acontecem com gente boa? Isso aqui é só uma escola. Você completou aquele curso ali, venceu aquela dificuldade que você tem que vencer, acabou seu tempo, você vai morrer. Pode orar a Deus e pedir uma morte mais tranquila, né? Assim, dormindo. O seu Deus vai morrer assim, dormindo, tranquilo, sem sentir falta de ar, sem sentir dor nenhuma. Eu acho que é o melhor que tem, né? Morrer dormindo. Teve gente na igreja que morreu dormindo. A irmã de Santa Luzia, ela sempre orava pedindo isso. Para não sentir dor, queimadura, de acidente de carro, de falta de ar. Ela sempre orava para morrer dormindo. O marido dela no dia encontrou ela morta rindo. Ela morta rindo. Pai morreu dormindo. Dormindo. Quando acabou o teste, acabou, a pessoa passou, foi aprovado ou reprovado. Mas a pessoa tem que estar sempre prestando atenção qual é o teste dele. O meu teste, eu não vou ser tentado com um jogo de futebol para me viciar em jogo de futebol. Deus não vai me dar esse teste, Ele me conhece.
Então ele vai me dar um teste aonde eu tenho fraqueza e ele vai fazer isso com cada pessoa. Cada pessoa. Ele vai dar à pessoa um teste aonde ele tem a fraqueza. Ah, você tem a fraqueza disso? Então é o seu teste. E todo mundo vai ficar falando, você falha nisso o tempo inteiro. A pessoa pode fazer tudo certo. Se ele falhar naquilo, vai ter sempre um dedinho assim, apontando para o erro dele, você falha nisso. Eu sei mais ainda, né, por causa da sua posição, né? Com certeza. Eu não vou aceitar, né? A pessoa, Com certeza. os membros da igreja não aceitam ver a pessoa, o pregador lá, o pastor fazendo o que é errado, porque ele está me cobrando. É exatamente você está isso. ensinando e me cobrando. Se eu pegar você fazendo. A Escritura afirma que os que estão em posição de ensinar, eles terão um julgamento mais severo, tanto das pessoas, né, igual ela acabou de falar, que não vai deixar passar mesmo, e como do Criador também. Como do Criador também. As pessoas que ensinam, elas terão um julgamento mais severo. Mais severo como? Quem está perto dela vai ficar julgando e acusando o tempo todo. E o Criador também vai julgar ele com mais pressão. Ele vai ter um julgamento mais severo. Então a pessoa que ensina, ela tem que ficar, como se diz o outro, mais pianinha, mais atencioso. Um outro exemplo desse, eu já ia falar sobre ele, é sobre a bebida. Você sabia que todo mundo na igreja, se ele ficar tonto, ninguém percebe. Mas se o dirigente ficar tonto, até o Tucão, ele vai levantar as orelhas e regalar o olho assim e falar, ah lá, ele é o pastor lá. Até os cachorros vão perceber. Por quê? Por causa disso que eu acabei de falar. Quem está em posição de ensino, ele vai ter um julgamento mais severo, tanto das pessoas que estão perto dele, como do Criador. Então, ninguém mandou ele pôr a mão no arado. Antes ele não tivesse começado o arado. Que a Escritura fala que quem pega no arado para arar, ele não pode olhar para trás. É uma analogia bem simples, porque o arado antigamente era um toco enfiado no chão, um guidão de moto aqui, o boi ia puxando, e se a pessoa desviasse a atenção, aquele pé lá ele ia desviar também e o arado ia cair. Então ele tem que estar atento no chão assim, na hora de arar. Se ele desviar para o lado, ele conserta, igual de andar de bicicleta. Ele vai controlando o arado, para o arado, quando bate numa pedra, ele não desviar. Então a pessoa que pega no arado e olha para trás, ele não é apto para o trabalho. Não é apto para o trabalho. Então, as pessoas que dirigem, elas terão um julgamento mais severo. Tanto dos irmãos, dos membros, até do Tucão. O Tucão vai perceber se a pessoa beber e ficar tonta. A pessoa que dirige o trabalho. Mas se um membro ele ficou meio zonzo ali, meio alegre, ninguém vai falar um ar. Ele vai rir com ele, vai alegrar com ele, tudo bem. É por isso que o apóstolo Paulo falou assim, se uma pessoa ele está ficando escandalizado com a quantidade que eu bebo, então eu paro de beber. Claro que ali é um 100%, né? Para a gente chegar naquilo ali, é a mesma coisa a gente chegar perto da estatura de Cristo, né? De Arrochua. Agora, a gente tem que atentar para isso, pelo menos atentar para isso. Se a pessoa que dirige ele for beber, toma muito cuidado. A quantidade tem que ser irrepreensível, é o que a Escritura fala. Agora, voltando ao assunto, porque chegou mais gente aí, né? Como eu estava falando antes, cada um vai receber a prova naquilo que ele tem dificuldade. Se ele tem dificuldade em uma coisa, é aquilo que as pessoas vão cobrar dele, é aquilo que o Criador vai cobrar dele, de vencer. Pode até ser que apareça outra prova de novo, mas é para vencer ela. Então cada um aqui nesse mundo, ele tem que vencer a sua prova, porque a prova é dele, não vai ser dada para outra pessoa a prova dele. É igual eu falei, o Criador não vai me dar uma prova de vício em futebol, porque eu detesto futebol. Ele vai me dar uma prova daquilo que eu
perto daquilo que eu cometo fraqueza naquela coisa ali. E é essa prova que eu tenho que vencer. E é isso que eu vou pelejando a vida inteira para tentar vencer essa dificuldade. E cada um dos irmãos tem que trabalhar em cima disso. Tem que perceber. E não pode ser criança para fingir de bobo e falar, não é isso não. Ninguém me cobra disso não. A pessoa tem que perceber aonde ele está sendo mais cobrado. Aonde ele está sendo. Aonde a igreja está cobrando ele mais. Em que ele está sendo mais cobrado. Porque aquilo ali é o que ele tem que vencer. Se ele não vencer aquilo, ele perdeu a escola, perdeu a prova. Pode falar. Ô Isaías, você falando aí de ser tentado pelas fraquezas, quando Yahushua foi para o deserto e Satanás foi tentar ele, então você fala que isso aqui, as provas, as fraquezas, vêm de Yahweh, ou a gente é tentado pelo Satanás? Se for fala aí de Yahweh te dá a prova na fraqueza que você tem. Ser tentado é o Satanás, porque o Yahweh ele não tenta ninguém. Então a minhas fraquezas eu estou sendo provado por Yahweh ou é Satanás que está me tentando? Ser tentado é diferente de ser provado para vencer uma dificuldade. Ser tentado, igual ali ele ofereceu Yahushua poder. Ofereceu poder para Yahushua. Ele mostrou para ele um prêmio muito grande e falou para ele, eu vou te dar esse prêmio se você fizer isso. Ele está sendo tentado com poder. E tem gente que é tentado, vamos supor, com bebida, né? São testes ali do Satanás. Dá uma coisa que ele gosta muito e oferece ele para ele fazer uma outra coisa, para transgredir o Criador, uma outra coisa. Né? Eu acho o seguinte, que tudo que envolve os prazeres da carne, o Criador domina. É a carne, o espírito é o constante briga com a carne. Qualquer coisa que fala da carne, qualquer coisa que a carne tem um concheiro, que gosta de bebida, qualquer coisa que envolve a carne, o Criador domina. O Criador quer a vida mundana do Criador não interessa, ele quer a vida espiritual da pessoa. A vida espiritual é a vida espiritual. Não é que ele é bonito. Tudo que envolve não é domínio. Não tem a ver com coisas espirituais. Não tem valor para o Criador, eu vejo assim. Aí eu gosto de fumar um pouquinho. Você pode falar assim, eu gosto moderado. Eu bebo moderado, eu gosto de moderado, eu vou no campo, não estou viciado no futebol, mas eu vou de vez em quando. De qualquer forma, eu acho que o Criador abomina a vida mundana, nos prazeres da carne. Moderação é não tem moderação para o Criador. Nos prazeres da carne é igual para o Criador, que eu vejo assim. Eu entendi isso. Mas se ele abominar a pessoa almoçar, aí a pessoa morre de fome. Não é tudo que ele abomina. Nos prazeres da carne, tudo que é coisa. O João Batista não. Almoçar, tudo bem. O João Batista faz o quê? Você falou agora. Ele comia outro tipo de comida, não contaminada. Não é assim? É um alimento natural. Ele comia nada que é pura, não coisas naturais. Ele foi ovo, mel. Nós não temos tudo que é coisa mais natural. Então, quer dizer, ele não tinha festa, não tinha nada de comida assim. Certo? Porque foi chamado amigo do Criador. João Batista foi amigo, não, né? Não, amigo é outra coisa. Foi chamado o maior, né? O mais o maior de todos, né? O mais obediente. Abaixo do menor anjo. Tudo bem. Então, é assim, o espírito é constante briga com a carne. Tudo que envolve carne, o Criador não quer. Ele quer a vida espiritual de cada um. Não é assim? Agora, vai ter o limite, né? A pessoa tem que pender mais pelo espírito, né? Pois é, aí vai ter o limite, né? Aí eu acho que como nós somos seres humanos, nós somos incompatíveis de falar com o pé, nós todos pecamos, então eu acho que vai ter um julgamento, né? Vai analisar cada coração para ver até onde nós chegamos, né? Para merecer a salvação. Mas se for pela vontade dele, ninguém aqui vai ser salvo, não vamos ser salvos, ninguém vai ser, eu não vou, ninguém vai, porque nós não temos o dom de não pecar, entendeu? Nós pecamos, mas ter certo algum tipo de coisa moderada, não existe nada moderado para pecar que envolve a carne. Não é, porque o que ele pede é a vida espiritual da pessoa. Vai ter um julgamento. Na verdade, a vontade do Criador é que todos sejam salvos, sim.
Mas vai ter um julgamento, né? E aí a pessoa tem que vencer a fraqueza, cada um tem que vencer a sua fraqueza. Cada coração tem cada um vai ter o seu julgamento. Qual o motivo do que pecou, o que foi, qual foi a ganância, qual foi o que aconteceu. Vai ser, cada um vai passar por julgamento. Porque todos nós pecamos. Todos terão que pecar. A palavra fala que todos pecaram e destruição da glória do Criador. Você entendeu? Então é isso, nós somos de aflições, o mundo teria aflições, mas vivemos um ano por si. A prova é trabalhar para todos. Todos têm um tropeçozinho, todos têm um problema, todos vão ter, porque se você tiver uma vida saudável a vida toda, o Criador não tem valor se não depender dele. Então, todo mundo tem que ter a dependência do Criador, você tem que depender dele. Se você estiver dando tudo certo para você, tudo, sem nada acontecer com você, alguma coisa está errada. E o João Batista? Estava tudo certo com ele. Mas João Batista, se comparar a vida de João Batista com a vida com a nossa. Ele foi o melhor. Mas então, cada um tem a sua dificuldade, aonde o calo aperta mais, é aonde ele tem que vencer. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu quero, depois. Senha 2. A gente tem mania de estar acusando a pessoa, porque vê, né? Vê. Fulano é assim, não, fulano é assado, o erro dele é esse, mas ninguém vê o que está lá dentro. Que é a pessoa que guarda um rancor, Se ele está lutando. guarda uma raiva. Eu já fui assim. Eu tô falando que eu já fui assim. Tem um sentimento lá dentro, né? Isso, preso. Isso. Uma pessoa que chegava na igreja, nossa, eu não devia nem ter vindo na igreja. Mas graças a Deus eu me libertei disso. E a pessoa que também está com aquele ódio no coração, vai na igreja, não tem uma coisa não está lá. É a mesma coisa não está. Então, às vezes, Se está com muito ódio, é a mesma coisa não não está. não está lá, a mesma coisa está oferecendo, está lá dentro. Tem que livrar da Então, carcaça. aquilo também é uma coisa que aquilo que não está, igual você falou, contra um. Talvez o problema da pessoa maior seja esse. Seja esse, está lá dentro. Então, nada dá certo para ela. Tem que vencer. Tem que vencer, vai vir só mais problemas depois. Igual nós vimos também, né, quando nossa mãe xingava com Moisés, enquanto ele foi lá, visitou aquele perdão, ela descansou. Então isso aí foi uma coisa muito marcante, era uma coisa que ela guardava. Estava guardando o ódio. Estava guardando, então aquilo ali estava. E o ódio fazendo mal. Fazendo mal. Corroendo, né? Porque o ódio cega. Senha 2. Tem alguém para depois também? Deus passa na frente. Eu ia até deixar passar, mas é porque eu vou voltar para você me dizer. É bom clarear bem o ponto de vista da Alderisa, porque é perigoso a pessoa confundir essa questão de tentar. O Criador ele não executa a tentação, ele autoriza. Ele é autorizado. Então, por um ponto de vista, se ele autoriza, ele considera que aquilo acontecesse, mas ele não vai executar o ato de tentar a pessoa. Porque com Jó foi assim. Ele autorizou todas as tentações. Ele autorizou o diabo. Então, por esse ponto de vista, volta ao que você falou. Ele autoriza a prova, mas ele mesmo executa a tentação, vamos dizer. Mas ele autoriza que seja tentado. Né? Foi assim que aconteceu com Jó e com os outros. E pelo ponto do Márcio, é bom a gente frisar para a gente não ficar com mente farisaica. Porque João Batista, e o senhor falou assim, veio João Batista não comia nem bebia, vocês falam que ele tem demônio, veio o filho do homem, come e bebe, vocês me chamam de bêbado e glutão. Então, é muito interessante a gente pautar o chamado que a pessoa vive. Não é todo mundo que foi chamado para viver como João Batista, não. Paulo fala sobre o chamado, cada um é cobrado. Aí volta no ponto que você frisou bem, cada um tem uma prova. Ele não vai cobrar o que está na prova de João Batista. Não. É outra prova, é outro grau, é outra. Ele está num nível lá que requer uma prova A, o nosso está num nível que requer uma prova B, assim sucessivamente. Como você também falou sobre liderança e sobre membro. Então foi só para. Exatamente isso. Ele não vai cobrar as pessoas com megafonia. Eu queria pontuar essas duas situações. Cada um é cobrado de acordo com o que é dado para ele, o nível de fé que é dado para ele.
Foi o que eu falei, cada coração vai ser analisado. Eu falei, cada coração é analisado do Criador, por que que pegou, o que eu fiz, o que aconteceu, o que está voltado, o que foi. Cada coração vai ser analisado, é o que eu acabei de falar. É ok. O Criador todo mundo vai ter que chegar ali diante do trono para ser julgado. Irmão André? É tudo baseado no mesmo assunto que nós estamos falando mesmo. Eu vejo também assim como uma análise bem raso. O Neomar falou, Deus não vai tentar a gente. As coisas do mundo aí, quanto mais a gente está na carne, mais a gente vai alimentar da carne. Quanto mais a gente volta para o Espírito, mais você vai alimentar do Espírito e mais prazer no Espírito você vai ter. Mais querendo ficar nele você vai. Cada um de nós sabemos nossas fraquezas. A minha não é a mesma do Gabriel, não é a mesma do Daniel, não é a mesma do irmão Isaías, não é a mesma do... Cada um tem sua dificuldade, né? Agora, uma coisa é receita bíblica, né? Se eu tenho algo com o irmão, uma controvérsia, um espírito dentro, né? Se tem uma mágoazinha guardada, um sentimento, eu aprendi isso com o meu normal. Sentimento, espírito é sentimento. Uai, antes que o sol se ponha, nós temos que bater um papo para nós ver. Para isso não enraizar. Porque quanto mais raiz vai tomando, mais força a árvore vai tendo. Né? E nós temos que ser adultos bastante para resolver essas coisas. Lembrando que o primeiro passo é muito importante, né, de pedir o perdão. Se a gente não consegue pedir o perdão, todo mundo aqui já vai passar de 20 anos de caminhada. Se nós não der conta de pedir perdão, então nós não saímos nem do berço. Né? A gente tem os problemas psicológicos, todo mundo tem os bloqueios. Isso não é de hoje, né? Isso é de geração em geração. Nós temos nossas dificuldades mentais, né? Que carrega as dificuldades. Isso tudo envolve. O mundo material e o espiritual e o corporal, ele é tudo sincronizado. O mundo material, o espírito e a parte humana, ela é toda sincronizada. Fala e prova. Vós sois o templo do Espírito. Isso é a casa de Deus. A casa de água. Se a casa minha tem espírito de amargura, e a árvore não vai habitar. O Espírito de Deus, que é o próprio Espírito Santo, é o próprio Pai, uma fagulhazinha, não vai habitar. Então eu posso estar achando que eu tenho Deus dentro de mim, não tenho nada. Eu estou carregando carne pesada, né? Então, assim, o que eu tenho para falar é a gente avaliar. Tecer conversa no cantinho, isso é uma fraqueza muito grande, né? A gente não pode, a gente tem que conter, até falar do inimigo da gente, lá do mundo. Não, fulano é enrolado, fulano é assim, fulano fez isso. Não, eu tenho que conter minha palavra, que é uma receita bíblica. Nós temos que ser visitados pelo anjo, que queimou os lábios de Daniel. Queimou ali, a partir dali, irmãos, eu acredito que eu não falava o que eu falava antes. É a nossa queimada de lábios agora. Suas mãos abençoarão, sua voz edificará. O que ligar na terra está ligado no céu. Mas como é que liga? Via voz, né, Isaías? O Bluetooth tem que estar ligado. Nós temos que ter a conexão com o Pai. Para isso nós temos que estar limpo de coração, né? Muito problema que a gente tem. André, então não tem problema? Não tenho, né? Eu tenho problema familiar lá em casa, minhas meninas, elas queixinho duro, eu sou difícil de mexer, reconheço minha dificuldade na igreja, sou mão de vaca, não solto dinheiro fácil de jeito nenhum, sou ruim de comunicação, sou sem educação, maltrato Isaías, mas tudo na liberdade. Eu não estou fazendo isso por dolo, não. Nós estamos chegando num acordo, né? Mas eu amo Isaías, amo os irmãos. Eu não tenho vergonha de falar que eu amo vocês. Sabe por quê? Porque senão eu não estaria aqui. Eu estaria lá no Rogerão, que eu já congreguei lá, estaria no Irmão de Carne, estaria lá na Igreja Sol da Justiça, que eles gostam muito de mim,
estaria lá na igreja que a minha esposa congrega. Mas eu estou aqui, que eu escolhi até hoje estar aqui, né? Então eu não tenho dificuldade de rever meus conceitos com os irmãos, quero aprender cada dia mais, né? A gente tem as referências, né? A gente sempre está espelhando um no outro, né? Mas tudo é com a soma, né? Porque nosso objetivo é lá no céu. Eu preocupo com os irmãos, eu preocupo com a salvação de Lucas, eu preocupo com a salvação de Marco, eu preocupo com o sincronismo lá do Marco, mas a ex-esposa e os menininhos, eu preocupo com tudo. Eu só não falo, por quê? Para que eu vou ficar falando que eu estou preocupado? Eu tenho que fazer algo, se for permitido e eu puder somar. Eu tenho que estar disponível, né? Disponível. A gente tem que comunicar melhor entre nós, né? Eu vim em Sete Lagoas e bati caçando, 4 lugares vazios. Ninguém falou nada. Mas eu também, irmão, não posso ir ligar por um e ficar cutucando. Ô, você vai, você quem vai? Não, a pessoa tem que ter liberdade, jogar no grupo, jogar no particular. Tem vaga? Tem 4 vagas. Dá para ir lá e voltar? Dá para ir lá e voltar. Eu tenho que levantar 6 horas. Não tem dificuldade com isso. Bato lá, volto de novo. Vamos mexer, vamos fazer força. Porque é assim que vai edificar. Nós temos que quebrar os limites humanos. Assim o homem espiritual vai aumentando. A gente não vai fazendo, mas fulano é bobo. Eu quero ser bobo. Eu quero ser chamado de bobo. Não, mas ele é bobo. É isso que eu quero ser, ué. Porque eu não quero fazer conta de tempo, de nada disso. Quanto mais eu quebrar isso, mais espiritual nós vamos ser. Nós temos que disputar quem vai fazer a comida. Né? Eu vou elogiar a irmã Alzeias aqui, não que as outras não estão na mesma disponibilidade, mas ela é uma pessoa que a gente vê notoriamente a disposição da cozinha. É isso que tem que ser. A gente tem que copiar mesmo, né? Na psicologia fala não copiar ninguém não, mas a gente tem que tomar como exemplo. Nós temos que disputar. Tem que disputar, buscar Natanael. Não, é eu que vou, não pode deixar, não. Sobrou oferta para ir buscar. Bom demais, aí sim, aí o trem roda. Aí roda bom. Amém? Era isso que eu ia falar com os irmãos. Eu ia só falar do mesmo tema que o meu irmão falou. Inclusive eu estava até torcendo para ele falar alguma coisa errada para não falar tudo. Mas sobrou uma questão que pode parecer pequena, mas ainda é importante. Que são a tentação, ela ocorre em 2 instâncias, ou 3 processos, dependendo de como você considerar. A tentação mesmo, a vontade de pecar, vem da carne. A aprovação vem dos espíritos malignos potestades. E a aprovação da aplicação da teste vem de água. Então a gente não pode falar, só para frisar, porque a gente não pode falar que a tentação vem dos espíritos malignos, porque senão eu nunca pequei. Não, eu estava de boa, só briguei com a brecha, o espírito veio, não, meu Deus, não peco não. Não, a tentação vem da carne. Os espíritos vêm e deixa aquela tentação mais forte, né? Impõe aquilo com mais intensidade. Tem um plugzinho de conexão, né? Sim, eles foram lá e tiraram tudo de jovem para tentar convencer, né, a desistir da palavra da salvação, né? Como ele fala para ele, né? Abandona tudo, amaldiçoa e água e morre. E a aprovação dessas tentações que os espíritos malignos impõem vem de água. É isso aqui, nação. Sobre o que o irmão falou de perdoar, tem um exemplo muito claro ali, logo no Gênesis, logo no início, sobre perdão. Quando um irmão, igual a Edna também falou, né? A pessoa chega na igreja e fala, ih, já chegou. A pessoa está querendo sair até pelo buraco da janela, se a pessoa chegar na porta lá, só para não passar na mesma porta que ela. Isso aí a Bíblia dá um exemplo logo no início de Gênesis. Quando 2 pessoas elas vão perdoar, igual você falou, eu quero perdoar o irmão. Mas o irmão está tão carrancudo que você não vai chegar perto dele. Então o perdão não vai entrar.
Ele vai te dar no seu tiro se você chegar perto dele. Então, a pessoa que quer pedir o perdão, ele vai aproximar de uma pessoa próxima. Aproximar de uma pessoa que é próxima da pessoa. Ele quer pedir perdão e já está pedindo. Só que o carrancudo, ele não consegue perceber isso. O carrancudo perde a salvação por não perceber isso. Por que ele deu exemplo no início de Gênesis? O Caim, ele não ia perdoar ninguém, nem Deus, nem ninguém. Por quê? Porque ele já estava carrancudo. Ele já estava endurecido. O Criador falou para ele assim, por quê? Por que você está assim? Como? Por que você está assim? Você está endurecido, está carrancudo. Faz um bico, né? Um bico, uma tromba assim, 2 metros. A pessoa não vai chegar perto dele, ninguém vai chegar perto dele. Ninguém, nem cachorro não chega perto quando a pessoa está assim. Então a pessoa, se ela não amolecer, igual fala ali em Hebreus, né? Se a pessoa não amolecer, ela vai acabar caindo no buraco. Amoleça o seu coração, não seja duro, carrancudo, como foi o povo de Israel. Teve que ser subjugado por 400 anos, porque é duro de coração. A pessoa quer pedir perdão, mas o carrancudo não deixa. A pessoa vai insistir, vai puxar conversa, pedir alguma coisa, porque está pedindo perdão. Talvez nem aconteceu nada, ele só quer manter a união, entendeu? Mas o outro pensa que aconteceu. Ele ficou ofendido com alguma coisa. Você mandou um mosquito pousar em mim e acabou a minha vida. Então, a pessoa, o carrancudo, se ele não amolecer, ele vai ficar daquele jeito para o resto da vida. E ali não vai acontecer aquele negócio de peça perdão, chega perdão. Na verdade, a pessoa que quer pedir perdão, ele já está aproximando de várias formas. Mas o carrancudo não consegue perceber. Ou seja, é a pessoa que tem que amolecer o coração. A pessoa, ela não pode ser dura, é uma parede. Tem gente que até fala, fulano é uma parede. Só depois de passar 2 anos que ele esquecer que você mandou o mosquito pousar nele, pode ser que ele vai aproximar de você. Aí depois que passa o tempo, o próprio tempo, e tanta coisa ruim que acontece com a pessoa, vai amolecendo o coração da pessoa para ela aproximar um pouquinho. Ela aproximou um pouquinho, o outro já estava querendo aproximar, já estava puxando conversa e começa a conversar, e é perigoso até chorar. Ainda mais tomar um. É aí que chora mesmo. Né? Tem gente que quando ele toma muito começa a chorar. Mas, irmãos, é isso aí. A gente está fazendo aqui a escola que foi feita desde o início. No início, na verdade, não foi uma escola porque tinha tanta festa que eu acredito que a escola foi só olhar para o que estava pronto. Fala lá, tudo terminou com 6 dias e no 7º dia houve uma festa. Mas ali a escola foi só olhar, ó, que árvore bonita, ó, o sol, ó, nuvem. Quem que me trouxe essas coisas todas? Então, desde esse dia que aconteceu essa festa, a gente está repetindo ele aqui, no 7º dia. Tem gente que fala assim, errou o dia. Não tem jeito de errar, porque o inimigo vem sempre separando o primeiro dia da semana, desde lá no início. A religião do Caim, ela é a religião do sol. Qual que é a religião do sol? Sol invicto tem como dia de religiosidade o primeiro dia de semana. E ali tem o primeiro raio do sol, que é representado pelo obelisco, que está aí até hoje o obelisco. Desde o começo dos princípios dos tempos, já se fazia o raio do sol, simbolizado como uma pedra pontuda, que era o obelisco. E está aí em todas as praças, a maioria das praças tem um obelisco, simbolizando a religião do primeiro dia da semana. A religião dos romanos, de todos os povos antigos, dos egípcios, vários povos antigos. A maioria dos povos antigos sempre observou o primeiro dia da semana. Mas o povo hebreu, o povo judeu, de onde vem a salvação, sempre observou e vai continuar observando o 7º dia até no último dia que esse mundo existiu. Porque, como foi dito, né, uma pequena vírgula vai ser tirada da lei até que tudo se cumpra, até que termine tudo. Não daí. Ô Isaías, e qual que é a importância do culto de encerramento do Shabat?
Eu gosto do culto de encerramento do Shabat. Por quê? Porque aqui é a escola, nós não estamos oferecendo culto. E no dia mais importante, que é o sétimo dia, o dia santo abençoado, tem que ter um culto. Culto de adoração e louvor. Então eu acho muito importante. Eu acho muito importante. O encerramento que tem às 4 horas é a adoração. A adoração, o culto propriamente dito. E eu acho muito importante esse culto, porque se a gente fizer só a escola no dia santo, a gente fez uma escola, a gente aprendeu, mas a gente não cantou num louvor, não fez aquela adoração com louvores, com orações, com cantos. A gente fez a escola. E eu acredito que, a não ser que a gente faça uma escola, um culto junto com a escola, né? Aí tem que ser conversado depois. Assim como eu aprendi, eu pratico que o dirigente do culto é ele que estabelece os ritos. Então, em Sete Lagoas, por exemplo, quando eu dirijo ou outros dirigem, a gente faz um período e faz um culto normal. A gente faz como você mesmo citou, a gente fala que houve escola no início da criação, mas lá fala que eles jubilavam em festa e louvor. Então, cada um interpreta dentro da sua dirigência de culto. Eu acho que sempre foi livre dessa forma. Teve um dia que as pessoas estavam tão bitoladas com essa questão de dirigir, que teve uma irmã que ficou com raiva de mim, que eu fiz um ensinamento no dia que era o culto, da quarta-feira. Chegou a ficar incomodado. Então, a gente não pode ficar preso nessa questão de ritualística, porque nós não temos nenhuma menção pré-estabelecido como vai ser o ritual de culto. Nós temos ensinamento como o Coríntios, que vai falar, um traz um ensinamento, um traz um salmo, um traz uma doutrina, um traz um louvor. Aí a gente percebe que existe pontuado o que acontece em um culto, mas sem aquela prisão de que como vai ser, como vai deixar de ser. Na verdade, a pessoa acostuma com o ritmo, né, que você fala. A pessoa acostuma com o ritmo. É sempre um culto. Tem o culto de doutrina, né, de ensinamentos, tem o culto de louvor, né? Então, todo jeito está fazendo um culto, igual o irmão Neymar está colocando aí. Eu acho importante a gente fazer esses dois por causa da observância também. Que eu acredito que a gente fica mais perto do Criador quando a gente tem aquela obrigação de manhã e de tarde. Porque o que eu vejo acontecer, na maioria das vezes, é que a pessoa faz aquele culto de manhã e depois daquele culto ela já vai para o mundão festejar. Então eu acho que no dia santo pode ser que a pessoa venha até pecar fazendo isso, porque pode ser que venha beber um pouco mais do que o normal naquele dia santo, que eu acredito que o Criador vai reparar mais naquele dia. Se ele beber um pouco a mais nos dias da semana, eu acredito que não repara tanto, porque não é um dia santo, né? Um dia santo e abençoado. Eu acredito que o dia santo a pessoa tem que pender mais para o espírito e não para a carne, pelo menos esse dia, né? Eu acredito assim. Mas alguém quer falar alguma coisa? Lembrando que, né, as palavras que você disse aí anterior, pender para o espírito para a carne, né? Quanto mais a gente deixar brechinha, mais informação, mais exatamente isso. Né? Vai acabar até o assunto sobre o espiritualidade naquele dia, se a pessoa pender mais na carne. Semana, não, é porque sábado é diferente, então os outros eu posso abrir brecha para vir vírus. Aí vem, vírus lá. O bom seria que a pessoa fosse espiritual todos os dias da semana. Mas se a pessoa já está dando... A gente esforce para isso, esforce. Se a pessoa já está dando corda para a carne todos os dias da semana, então esforce um dia só, pelo menos isso, né? Dá 10% do seu tempo para o Criador. Isso. O que ele pede é isso, né? Separa um pouco para mim também, porque se você for fazer só para você, você está me roubando. Mas também tem um culto que é dirigido e montado de espírito, né? Talvez a pessoa ensaiou uma mensagem a semana inteira e tal, chega na hora a mensagem é mudada, a passagem é outra. Pode ser. Pode ser que aconteça também. Acontece. Você não pode prever o que vai ser o culto, a doutrina que vai ser que deveria o espírito para você. Se for dirigido para montado de espírito, né? O dia, ele é santo e abençoado. Não é que é proibido beber nesse dia. O Criador não proíbe beber dia nenhum. Não existe isso na Bíblia. Agora, o Criador proíbe o dirigente de beber, se ele for dirigir.
Essa lei ela existe. Então, igual eu falei, o dirigente ele é sempre cobrado mais, a chicotada sempre cai mais forte no lombo dele. Então a pessoa tem que observar todas essas coisas. O membro ele parece que ele fica um pouco mais à vontade mesmo e tem um pouco mais de liberdade do que a pessoa que dirige. A pessoa que dirige tem que prestar mais atenção de como ele está conduzindo o arado. É igual dirigir um carro, né? Se for dirigir um carro, vamos fazer uma oração com uma pessoa de eu bebi a mais, vai aparecer no bafão. Aí vai dar ruim. Não vai fazer oração porque vai aparecer no bafão. Lembrando que para todos, né? Para todo CPF, a lei é a mesma, né? Será trazido tantas as boas obras quanto as más. Está lá. Não falou, sabe que é só para o dirigente. Para todo CPF cadastrado lá, né? Vai ter uma cobrança. Você falou da faculdade lá. E todo mundo que está em faculdade, está fazendo a faculdade, está cadastrado lá, vai ser trazido as boas e as más. Então também não podemos esquecer dessa questão, né? Todo mundo vai ser cobrado, inclusive até as palavras que foram ditas em secreto, elas vão ser reveladas. Então não adianta a pessoa pensar que vai escapar de alguma cobrança. E não adianta nem a pessoa ficar cobrando demais do outro, porque vai estar só tornando a vida dele mais difícil. Porque lá no final ele vai ser muito cobrado, ele vai ser julgado com justiça. Então é ruim as pessoas ficarem aumentando aquele sofrimento que a pessoa já passa normal, aquele aperto que a pessoa passa normal. O melhor mesmo é ficar calado. O Tiago fala, né? Se a pessoa conseguisse ficar calado, já ia mostrar muita sabedoria. Algum dos irmãos quer falar alguma coisa? Então, irmãos, vamos fazer oração, né?